Olá a todos, meu nome é Alan Veríssimo e eu estou aqui para fazer alguns breves comentários sobre a nova produção da Marvel Studios, Loki. Loki é a terceira obra que a Marvel lançou para a sua atual fase 4, as anteriores tendo sido as minisséries WandaVision e The Falcon e The Winter Soldier, com uma quarta obra também tendo estreado recentemente, que foi o filme da Viúva Negra. Loki é situado e, atenção, haverá spoilers nesse vídeo. Mas como eu ia dizendo, Loki é situado imediatamente após um determinado evento de Vingadores Ultimato, que foi o momento que os Vingadores acidentalmente acabam libertando Loki e fazendo ele fugir da timeline pós o Vingadores 1 de 2012 com o Tesseract. Ele é rapidamente aprisionado pelo TVA, que é uma organização burocrática que controla a linha do tempo, apagando variantes e linhas de tempos alternativas. E ele é, na falta de um termo melhor, contratado pelo TVA para ajudá-los a caçar uma variante dele mesmo que está provocando ameaças na linha de tempo. Como você pode perceber só por essa premissa, Loki bebe muito de Doctor Who. Nós temos o conceito do personagem que está viajando no tempo, que é o. Em determinado momento há uma referência explícita com Doctor Who quando alguém no primeiro episódio na verdade chama o Loki de o Homem com a Caixa Azul, que obviamente é ao Tesseract, uma referência ao Tesseract em Loki, mas também pode ser interpretado como a TARDIS do Doutor. Temos o conceito das viagens no tempo, a organização de burocratas que está tentando controlar o nosso protagonista e evitar que ele cause mais danos à linha do tempo, que é o TVA em Loki e os Time Lords em Doctor Who. E o próprio conceito do protagonista enfrentar um vilão que é uma variante dele mesmo bebe muito da fonte de uma temporada clássica de Doctor Who, que é a temporada 23, The Trial of a Time Lord, com o Sexto Doutor. Também temos muita coisa da era do showrunners Russell T. Davies e do Steven Moffat, principalmente a ideia do protagonista, do personagem se apaixonando por uma variante dele mesmo, que lembra muito a relação doentia entre o mestre e a missa em Doctor Who. Temos planetas alienígenas, que são, em alguns casos, parece literalmente uma pedreira, que é uma brincadeira também recorrente em Doctor Who. Temos uma cena com os personagens em um trem que é futurista, mas ao mesmo tempo tem um ar retrô, que lembra muitas coisas que vimos na era Davies e Moffat, daquela série britânica. Então a inspiração é forte e não há problema com isso. Afinal de contas, Doctor Who é uma série que, se ela existe há mais de quase 60 anos, vai fazer 60 anos em 2023, é porque é uma série que tem muitos altos e poucos baixos, mas principalmente muitos altos. Que criativa, divertida. Então, se a Marvel quer ter uma própria Doctor Who em seu universo e com o personagem Loki, que é um personagem tão bom, carismático, melhor ainda. Eu acho que Loki funciona principalmente por causa do seu ótimo elenco. Tom Hiddleston, ele já a essa altura, ele já pode interpretar o Loki no piloto automático, com os olhos vendados e as mãos amarradas. Espero que ele jamais faça isso. É, mas ele consegue fazer um trabalho incrível, tanto em mostrar a vilania do personagem, quanto também em nos lembrar que há um pouco de humanidade dele e nos fazer simpatizar ou ao menos achar a situação dele divertida. Owen Wilson é um ótimo comediante e um bom ator dramático quando tem um roteiro bom em mãos. E aqui o personagem funciona muito bem, a sua química com Tom Hiddleston é excelente. Talvez um buddy cop entre Hiddleston e Owen Wilson também teria sido algo muito interessante se a série tivesse feito essa premissa. Sofia Di Martino, uma atriz que eu confesso eu não conhecia, mas ela me surpreendeu. Ela consegue fazer um ótimo trabalho tanto com o drama quanto na comédia com a personagem Sylvie. E tem uma boa química com o Hiddleston também. Eu espero muito vê-la no futuro. Mas nem tudo no elenco é perfeito. A Vumi Mosako, da série Lovecraft Country, é uma atriz excelente que aqui, infelizmente, interpreta uma personagem muito unidimensional na maior parte do tempo. É o estereótipo da guarda, guerreira, soldado, que sempre desconfia do protagonista o tempo todo. Mas ela tem uma cena na série que é muito boa, que é o momento em que... De novo, spoilers. O momento em que a personagem dela descobre que ela é uma variante, e aí ela tem as suas lembranças de volta, e numa cena que ela está no meio da chuva, e aí as gotas d'água, que é uma clara referência, como eu disse, a Blade Runner,
que as lágrimas dela se misturam com as gotas da água e ela diz: parecia que eu estava feliz. E foi um belo momento que me faz lamentar que a atriz não tenha sido melhor aproveitada no resto da série. E a mesma situação da Gugumi Battle-Run, que por uma enorme coincidência ela era de Doctor Who também no passado. E aqui vai também a Ravenna, que é uma personagem muito unidimensional, né? Que é a juíza que quer tudo que seja feito conforme diz a lei, e que mesmo depois de descobrir a verdade sobre TVA, ainda acha que não, temos que continuar fazendo a ordem para a lei, seguir as regras, porque senão tudo vira caos, e caos é algo ruim. É, eu acho que é um desperdício de uma boa atriz. E para completar, temos duas ótimas performances de atores convidados, que é o Richard Grant, que devora todas as suas cenas no episódio 5 como o Loki clássico. Ele consegue a proeza de fazer aquela roupa clássica do Loki nos quadrinhos não parecer ridículo e funcionar muito bem. Tem um momento em que, após ele escutar um discurso motivador do Loki, ele tira a sarro do personagem e aí ele faz um movimento com a capa assim, que é divertidíssimo, é tão vilão de quadrinhos. E a sua última cena na série é maravilhosa. Criando uma Asgard imaginária com a sua magia e suas memórias para salvar os heróis. Eu espero que o Richard Grant seja lembrado no Emmy do ano que vem na categoria de ator convidado, assim como eu espero mesmo com o Jonathan Majors, que faz uma excelente primeira impressão como Kang, ou Aquele que Permanece, ou Immortus, ou seja lá qual for o nome que vocês querem dar para o personagem nesse momento. Ele utiliza um overacting que poderia ter sido ridículo nas mãos de um ator menos talentoso, mas que com ele funciona maravilhosamente bem, devorando as suas cenas com o Loki e a Sylvie no season finale, e até conseguindo contornar alguns problemas do roteiro. Eu acho que visualmente Loki é uma das produções mais lindas do MCU, junto com Guardiões da Galáxia 1 e 2 do James Gunn e o Thor Ragnarok do Taika Waititi e até o Pantera Negra do Ryan Coogler. São obras que tentam ser mais criativas além da mera paleta de cores tradicional do MCU. A trilha sonora da Natalie Holt é magnífica, é a melhor trilha sonora da história do MCU, que não é conhecido por ter muitos temas memoráveis, mas aqui esse definitivamente não é o caso, porque é impossível você não assobiar a música tema do personagem depois de assistir cada episódio da série. Quais são os problemas narrativos de Loki? Há um excesso de diálogos expositivos, principalmente nos 2 primeiros episódios e no último. Nos 2 primeiros episódios, quando você tem que explicar detalhadamente o que é o TVA, as regras da viagem no tempo, das linhas do tempo, do multiverso. Então, dá para entender por que algumas pessoas se sentiriam entediadas por isso, ainda mais quando o Marvel é conhecido pelo tradicional show de explosões e efeitos e ação. E o Season Finale, eles tomam uma decisão que é discutível, para dizer o mínimo, porque quando começaram a surgir os rumores de que Kang seria o vilão de Loki, eu não acreditei, porque eu achei que era a mesma situação do Mephisto em WandaVision, onde você não tinha quase nenhuma pista que indicava isso, a não ser um ou outro diálogo que podia ser muito mal interpretado pelos fãs. E Mephisto foi um desejo dos fãs em querer algo, mesmo que quando quase tudo no roteiro da série indicava exatamente o contrário. Então eu achava que seria a mesma coisa com Kang, porque aqui as pistas que tinha sobre Kang eram poucas e nem eram mais referências do que pistas. Você tem o conceito da viagem no tempo, a personagem da Ravenna e o personagem do Alioth, que esses dois estão conectados com Kang nos quadrinhos. Mas podia ser só isso, uma mera referência e nada mais. Mas não, Marvel realmente, o Kang não foi o novo Mephisto. Kang era real e é realmente o antagonista. E como eu disse anteriormente, é discutível, porque a regra básica de contar uma história, você não introduz um importante personagem, ainda mais o grande vilão, na reta final, no terceiro ato, e mais especificamente aqui, você não introduz ele no último dos 6 episódios da temporada. E é aqui que, como eu disse antes, ainda bem que o casting do Jonathan Majors conseguiu fazer a gente driblar esse problema pela maior parte do tempo. Mas também tem a questão de que, e aí eu concordo com alguns críticos, que no final das contas, a Marvel e o Kevin Feige, os seus roteiristas, no último episódio decidem parar o arco de Loki da Sylvie e do TVA
para introduzirem o grande vilão da fase 4 da Marvel, o multiverso, e quais vão ser as novas regras que vão reger a Marvel a partir de agora. E eu entendo porque pode ser frustrante e decepcionante para algumas pessoas, mas eu admito que não me incomodou tanto quanto deveria. Se Loki fosse uma minissérie como WandaVision e Falcon and the Winter Soldier, se fosse uma trama fechada e aí com as pontas soltas serem continuadas nos filmes, aí eu entenderia completamente a raiva. Nossa, eu me sentiria traído e enganado. Meu Deus, desperdicei 6 horas à toa. Mas como a Marvel avisou ao filme, na cena pós-crédito do episódio, que Loki vai ter uma segunda temporada, então eu não tive muitos problemas com isso. No final das contas, eu acho que Loki não fez muito diferente do que uma série como Lost, Fringe ou Arquivo X teria feito. Eu estou ansioso para ver o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer na segunda temporada de Loki, assim como as ramificações disso para os demais filmes da Marvel, mais especificamente Homem-Aranha Sem Caminho para Casa, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Assim como a própria série What If, que vai ser uma antologia de animação sobre histórias que se passam em realidades alternativas, como por exemplo, e se a Peggy Carter tivesse tomado o soro do super soldado. Eu não acho que é uma mera coincidência que essa vai ser a série que vai estrear depois de Loki. Eu acho que talvez o What If vai reservar uma grande surpresa para nós no final. Bom, no geral, eu gostei muito de Loki. Eu entendo quem não gostou, até odiou a série, porque ela toma decisões que não são ortodoxas, para dizer um mínimo, que não são costumeiras, rotineiras, não são... Rotineiras talvez não seja o termo certo, mas toma decisões que são, enfim, na falta de um termo melhor, discutíveis. Que não era o tipo de coisa que um narrador tradicional de histórias faria. Mas eu, talvez pelo fato de que atualmente eu estou um pouco desiludido com Doctor Who, eu não gostei muito das 2 últimas temporadas. Eu acho que Jodie Whittaker é uma excelente atriz, mas eu tenho problemas sérios com algumas decisões criativas que o showrunner Chris Chibnall tomou. Talvez seja isso que me fez cair com tanta boa vontade nas mãos de Loki, porque eu queria muito ver uma série de viagem no tempo que fosse divertida e criativa, que me fizesse me distrair da minha realidade por algumas horas. Eu acho que a série fez esse trabalho muito bem. Pode não ser original ou brilhante, não há nada de originalidade em Loki, tudo que acontece aqui já foi feito no passado e melhor. Mas como diria o lendário Roger Ebert, eu sei que vai ter gente agora que vai estar me xingando e falando: meu Deus, Alan, você ficou maluco, você vai usar o Roger Ebert para defender Loki. Sim, eu peço desculpas por isso, mas como disse o lendário Roger Ebert, o que importa não é exatamente a história, o que importa é como essa história é contada. E eu acho que, no geral, Loki, os diretores e os roteiristas, perdão, a diretora Kate Aaron, os roteiristas e o elenco de Loki fizeram um trabalho acima da média. Eu estou com muita vontade, eu me afeiçoei com os personagens, estou com muita vontade de saber o que irá acontecer a seguir com eles. Então, eu particularmente gostei bastante. Se você concorda ou discorda, deixe a sua opinião nos comentários, dá o seu feedback, respeitoso, por favor, sem brigas ou discussões. Se o feedback desse vídeo for positivo, eu espero fazer mais reviews como essa no passado. Falem também, deem suas opiniões sobre o que vocês gostariam de ver nesse canal do YouTube no futuro. Bom, é isso. Um grande abraço e bons filmes e boas séries.